Título: Gênesis, a jornada da criação e da humanidade. No início de tudo, antes mesmo de existir o conceito de tempo, havia apenas o vazio. Não havia luz, não havia som, apenas uma escuridão absoluta. Foi nesse cenário primordial que Deus começou a criar o universo. Diz a narrativa que Deus, com sua palavra, trouxe a luz à escuridão. Ele separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim, o ciclo do dia e da noite foi estabelecido. Em seguida, Deus criou o céu, separando as águas acima e abaixo dele. Então, ele ordenou que a terra se reunisse em um só lugar, formando os continentes e os mares. Com um toque divino, a vida começou a brotar na terra. Plantas, árvores, ervas e flores, cada uma com sua própria semente e reprodução. Em seguida, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, além das estrelas. Ele deu-lhes não apenas a função de iluminar a terra, mas também de marcar as estações, os dias e os anos. Então, veio a criação dos seres vivos, os peixes nos mares, as aves no céu e todos os animais na terra. Deus deu-lhes a capacidade de se reproduzirem e de encherem a terra com suas espécies. Por fim, a obra-prima da criação, o homem e a mulher. Deus os criou à sua própria imagem, dando-lhes domínio sobre todas as criaturas da terra, para que pudessem cuidar e governar o mundo. Essa narrativa, encontrada no livro de Gênesis na Bíblia, é uma exploração poética e simbólica da origem do universo e da vida, além de transmitir a mensagem central da fé judaico-cristã sobre a criação divina e o propósito da humanidade na Terra. Após criar o homem e a mulher, Deus os colocou no Jardim do Éden, um paraíso terrestre repleto de beleza e abundância. Lá, eles desfrutavam da comunhão direta com Deus, vivendo em harmonia com a natureza e entre si. No entanto, Deus estabeleceu uma única restrição: eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a tentação entrou em cena na forma da serpente, que enganou Eva, levando-a a comer do fruto proibido. Eva, por sua vez, ofereceu o fruto a Adão, e ele também comeu. Com isso, veio a queda da humanidade. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, separados da presença direta de Deus. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo dor, sofrimento e morte. Apesar disso, a narrativa de Gênesis também transmite a promessa de redenção. Deus não abandonou a humanidade à sua sorte. Ele continuou a se relacionar com as pessoas, oferecendo esperança e prometendo um Salvador que viria restaurar a comunhão perdida e trazer a salvação. Assim, a história de Gênesis não é apenas sobre a criação do mundo, mas também sobre a relação entre Deus e a humanidade, marcada pela queda, mas também pela graça e pela promessa de redenção através da fé e do perdão. Após a queda, a narrativa de Gênesis continua a contar a história da humanidade, mostrando como o pecado se espalhou e suas consequências se manifestaram. Desde Caim e Abel, onde vemos a primeira manifestação de violência e inveja entre irmãos, até o dilúvio, quando Deus julgou a maldade da humanidade, preservando apenas Noé e sua família para recomeçar a vida na terra. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Essa aliança foi simbolizada pelo arco-íris, que aparece no céu após a chuva. A partir daí, Gênesis continua a contar as histórias dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, e suas famílias. Esses relatos incluem eventos como a promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação, a história da fuga de Israel do Egito sob a liderança de Moisés e a jornada através do deserto em direção à terra prometida. Ao longo dessas histórias, vemos exemplos de fé, perseverança, mas também de falhas humanas e pecado. No entanto, Deus continua a demonstrar sua fidelidade, orientação e amor por seu povo, cumprindo suas promessas e preparando o caminho para a vinda do Messias, que traria a redenção final e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Além das histórias dos patriarcas, o livro de Gênesis também apresenta temas importantes como a criação da família e as origens das diferentes nações e culturas. Por exemplo, a história de José, filho de Jacó, é uma narrativa fascinante de perdão, reconciliação e providência divina. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas eventualmente se tornou governador do Egito, exercendo grande influência e poder. Sua jornada incluiu momentos de adversidade e injustiça,
mas também de crescimento pessoal e espiritual. No final, ele foi capaz de perdoar seus irmãos e trabalhar pela reconciliação de sua família. Além disso, Gênesis explora questões profundas sobre a natureza humana, incluindo a relação entre homens e mulheres, o propósito do trabalho e a importância da fé e obediência a Deus. Esses temas continuam a ressoar ao longo da história da humanidade e têm relevância duradoura até os dias de hoje. Em suma, o livro de Gênesis não apenas narra a origem do mundo e da humanidade, mas também oferece insights profundos sobre a condição humana, a relação entre Deus e as pessoas, e os princípios morais e espirituais que continuam a moldar nossa compreensão do mundo e nossa busca por significado e propósito na vida. Além disso, Gênesis apresenta a primeira aliança entre Deus e o homem, exemplificada na aliança com Noé após o dilúvio, e posteriormente desenvolvida na aliança com Abraão e seus descendentes. Essas alianças estabelecem as bases para a compreensão do relacionamento entre Deus e seu povo ao longo da história bíblica. Além de tudo que foi mencionado, o livro de Gênesis também aborda questões como o propósito da vida, a natureza do relacionamento humano com o divino e com o mundo ao redor. Por exemplo, a história da Torre de Babel ilustra a natureza da soberba humana e suas consequências, bem como a diversidade linguística e cultural. Além disso, Gênesis oferece insights sobre temas como o significado do trabalho e da vocação, visto nos relatos de Adão cultivando o jardim e de Noé construindo a arca. Essas histórias destacam a importância do trabalho como parte do propósito humano e da colaboração com a criação divina. Em suma, o livro de Gênesis é uma fonte inestimável de sabedoria espiritual, moral e cultural, que continua a inspirar e desafiar leitores de todas as origens e tradições religiosas até os dias de hoje.